Olá! Hoje vamos começar uma série de vídeos sobre contraste. Se procurarmos a palavra contraste no dicionário, vamos encontrar que em fotografia tem o significado de diferença de tons ou de intensidade. Mas na realidade, o contraste tem uma função de linguagem fundamental, porque ele cria emoção. A fotografia é muitas vezes referenciada como sendo o primo pobre da pintura. E em muitos aspectos isso até é verdade, mas não por ser artisticamente mais fraca, mas sim por ter menos ferramentas. Tanto a pintura quanto a fotografia sofrem do mesmo problema técnico, que é representar num plano em duas dimensões uma imagem tridimensional. Mas na pintura eu tenho uma tela em branco, decido o meu ponto de perspectiva, decido o meu ponto de luz e começo a desenhar o meu assunto. Na fotografia, eu tenho muito menos controle com relação ao ponto de perspectiva ou com relação ao ponto de luz, mas também consigo desenhar. A perspectiva, como nós já vimos, é definida pela distância focal. Mudando a distância focal, eu altero a percepção da relação entre os vários planos da minha imagem. E assim posso construir várias impressões ou formas diferentes de profundidade. Mas, com o contraste, eu consigo conduzir o olhar de quem está vendo a minha fotografia e consigo induzir um sentimento, uma emoção. As formas de obter contraste são várias. Eu posso obter contraste por diferença de intensidade, está mais claro ou mais escuro, ou por diferença de tom, se tem uma cor ou outra. Mas o conceito artístico do contraste é mais amplo. Por exemplo, eu posso conseguir contraste numa fotografia, tendo o meu assunto perfeitamente definido, num resto caótico. Posso ter contraste entre partes paradas e partes em movimento. Eu posso até ter contraste parando o que tem movimento e dando movimento ao que deveria estar parado. Portanto, a definição de contraste que nós vamos usar neste canal é conseguir-se a oposição de formas, sejam elas intensidades de luz, tons de cor, movimento, ordem ou outra qualquer. Há também problemas técnicos associados ao contraste. E quando for o caso, também vamos abordar isto. Mas vamos dar muito mais importância ao aspecto artístico ou como conseguimos manipular a imagem com o contraste. E vamos começar pelo básico. Estamos vendo agora uma imagem que já conhecemos, que são os 3 discos de cor. Só que nesses discos eu tenho as 3 cores primárias, o vermelho, o verde e o azul, as 3 cores secundárias, que é feita pela sobreposição das cores primárias,
que é o magenta e o amarelo, e o branco. Agora, se eu converter para preto e branco, e não aldrabar com a intensidade de cada canal, eu só obtenho 3 intensidades. Porque o vermelho e o verde e o azul nessa imagem têm exatamente a mesma intensidade, portanto, em preto e branco vão ficar exatamente com o mesmo tom de cinza. O magenta, o amarelo e o cian são a composição de duas primárias, portanto, eu tenho o dobro da intensidade das primárias, e o conjunto das 3 dá o branco. Se eu pegasse essa imagem e convertesse por defeito em preto e branco, não obteria esse resultado. Mas a razão disso é que os softwares já fazem uma adaptação entre as intensidades relativas dos canais para representar o mesmo problema que eu tinha no filme preto e branco. Porque o filme preto e branco não conseguia registrar o mesmo valor para cores diferentes com a mesma intensidade. Outro fator importante na intensidade é que os nossos equipamentos são limitados. Eles não conseguem registrar na mesma imagem a mesma quantidade de variação de intensidade que os nossos olhos conseguem ver. Para dizer a verdade, eles conseguem registrar muito menos. Os nossos olhos conseguem enxergar ao mesmo tempo diferenças de intensidade de 2 elevado a 22. Olha esse número enorme que vocês estão vendo aí. Para complicar um pouco, as nossas máquinas conseguem registrar de 2 elevado a 10 a 2 elevado a 14. Infelizmente, o meio que nós usamos para ver a imagem, ou seja, os nossos monitores, sejam elas a tela do smartphone ou a televisão, no geral, no normal, só conseguem representar 2 elevado a 8ª. Portanto, o que nós conseguimos mostrar é extremamente diferente do que aquilo que nós conseguimos capturar, que já é extremamente diferente do que aquilo que conseguimos ver. E essa é uma característica técnica importante no processo da fotografia. E tem a ver em como eu vou fazer a exposição. Ou como eu vou controlar o que eu mostro na minha fotografia de forma a manter-me dentro desses limites. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.